Oi, queridos, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na nossa casa espírita, muito querida e amada, para mais um encontro em que nós vamos fazer, não é? Eu não digo palestra, porque eu não sou uma palestrante, né? Eu vim trazer o estudo da noite de hoje. E, como sempre, vamos iniciar com a nossa prece. Vamos então cerrar os nossos olhos, imaginar, eu gosto sempre de fazer isso, imaginar o Mestre Jesus abraçando o nosso planeta. Então vamos fechar os olhos e imaginar o Mestre Jesus abraçando o nosso planeta e vamos orar. Senhor Jesus, nosso planeta nesse momento sofre tanto. Muitas vezes as pessoas não entendem o sofrimento. Muitas vezes nós mesmos não conseguimos entender, mas nós que temos dentro de nós a doutrina espírita, sabemos que é para a nossa evolução. Sabemos que depois de tudo isso virá o infinito bem. Sabemos que é para que nós possamos aprender alguma coisa, porque nenhuma dor vem por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Sempre, sempre, sempre vamos aprender alguma coisa. Que Deus abençoe a cada lar, a cada casa, passa quatro, a cada país. Que Deus abençoe o mundo inteiro. Que todos estejamos mergulhados na essência do amor de Deus, sabendo que Ele nos ama, quer o melhor de nós e que quem se foi está bem, está sendo cuidado, tratado e que a morte, na verdade, não existe. Um dia todos estaremos juntos, todos estaremos reunidos. Depois voltaremos, porque assim é, de acordo com o que acredita a nossa doutrina, dos renascimentos para a nossa evolução. Então, no dia de hoje, nós trazemos um tema muito bonito. O tema de hoje é preservar os vínculos familiares, né? É um tema muito bonito, está no livro do Rodolfo Caligares, Vida em Família. E eu queria começar o tema de hoje lendo, tá, a página do livro Pão Nosso, os dois últimos parágrafos do estudo, 117, em família, que eu acho muito importante, isso que eu vou ler para vocês. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário, ou seja, a nossa casa. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, prenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então, gente, eu queria começar com vocês falando o seguinte, né? Nada há de mais delicioso do que chegarmos em nossa casa, do nosso trabalho, muitas vezes, daquele dia cansativo, agitado, mas chegamos em casa e encontramos quem? Aqueles queridos que amamos, nossos filhos, muitas vezes nossos pais que estão conosco, nossos irmãos, nossos familiares, e podemos estar ali junto com eles, perguntando como foi os seus dias, jantando, confraternizando, falando, vendo nossos programas prediletos, vendo nossos filmes, não é? Assistindo tudo que gostamos, estando ali juntos, confraternizando em família, não é? E isso é tão fácil e não custa nada. Não custa nada nós estarmos ali, nesse momento, fazendo isso em família, certo? Então, vou fechar a porta, que está um barulhinho, não é? E nesse momento que nós estamos com a nossa família, nós trocamos, né? Por exemplo, com os nossos filhos, as nossas experiências. Podemos dizer para eles das nossas experiências, o que nós aprendemos com a vida, que a vida já pode ter nos ensinado muitas coisas e nós podemos trocar com eles para tornar a vida deles mais fácil, porque eles aprendem com a gente. É nessa fase que eles param para gostar de nos ouvir,
porque vai chegar uma fase que isso vai acabar. Isso em toda a família acontece, eles crescem, né? Alguns continuam iguais, outros mudam muito, né? Mas vai chegar uma fase em que eles vão mudar. Mas hoje eles nos escutam e nós podemos conseguir conversar com eles, instruí-los para que eles tenham uma vida melhor, que eles se tornem pessoas boas, de boa índole, de bom caráter, que tenham um bom trabalho, que estudem, que tenham uma vida feliz. Não importa se rica ou pobre, porque nada de material nós levamos desse mundo. Só levamos o que nós temos de bom ou, infelizmente, de ruim. Espero que nós levemos sempre coisas muito boas, certo? Então, vamos continuar. Mas acontece que tem famílias, né, que as pessoas levam tão a sério o seu trabalho, que elas se dedicam tanto àquilo, e são trabalhos bons, muitas vezes altruístas, trabalhos maravilhosos, mas que elas se dedicam tanto que deixam seus filhos com babás, em creche ou com os avós. E muitas vezes essas pessoas não são as pessoas indicadas para educar os nossos filhos. Muitas vezes não. Na verdade, não são, porque nós é que viemos com a obrigação de educar os nossos filhos. Para isso, eles vieram como nossos filhos, nossa obrigação. Mas é claro que nós temos que trabalhar para sustentá-los, mas não custa nada, não é? Se a gente chega em casa e brinca com eles, conversa, fala alguma coisa, né? Tenta alguma coisa, conversa com eles, pergunta como foi o dia na escola, no trabalho, o que aconteceu, certo? Com a nossa esposa. Chegamos com carinho e com amor, que isso é muito importante. Isso é muito importante para a nossa família. Agora, se nós, por causa do nosso trabalho, porque tem gente que é assim, tá, gente? Por causa do trabalho, acha que o trabalho é algo tão importante que eles é como se esquecessem da família. Não que eles não os amem, mas é como se eles esquecessem. E se isso causar um desmantelamento da família, uma separação, ou então um afastamento, né? Um afastamento que eu digo assim, você passa a não sentir por aquela pessoa o que você sentia antes, porque você se afastou, você não tem mais aquela cumplicidade com ela. Ela criou um afastamento com você, certo? Se isso acontecer, você vai ter fracassado na sua missão mais sagrada. Porque, gente, a primeira caridade é a maior, é aquela que se faz dentro de nossa casa, com nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos pais, que fizeram tudo por nós para que nós estivéssemos aqui, podendo falar com vocês, para que nós pudéssemos ter os nossos filhos, ter estudado, criá-los. Muitas vezes, né, nós tivemos problemas com a família, tivemos, por que não? Tantas famílias que têm seus problemas, mas são famílias. E muitas vezes se amam, só não sabem expressar direito o amor, mas se amam, certo? Então, continuando. A felicidade, da verdade, daquele a quem Deus confiou a nós, que são os nossos filhos, depende de nós, bem como o dos nossos pais, que hoje são como as crianças, precisam de nossos cuidados, certo? E nós devemos a eles isso. Eles fizeram conosco com tanto amor e carinho, por que nós não podemos fazer com eles? Escutar as suas histórias, certo? Então, mesmo com certas dificuldades, a nossa família é o nosso ponto principal de ação. Nós nunca podemos esquecer isso. Então, continuando. Quando a gente fala isso, nós não estamos falando do egoísmo familiar, né? Porque existem famílias, né, que vivem naquele egoísmo, vivem naquela situação de que eu faço para minha família, eu vivo para minha família, eu sou minha família, o outro é o outro. Não, gente. Quando Jesus falou, quem são os meus pais? Quem são os meus irmãos? Por que ele falou isso? Ele falou isso porque naquela época era muito, sim, se fazia muito para sua família. Era aquele centro familiar que era o importante. Então Deus quis mostrar que, na verdade, nós pertencemos à família universal. Todos somos irmãos. Perante Deus somos seus filhos. Todos somos irmãos e
podemos quando queremos ajudar uns aos outros. Foi isso que Jesus quis dizer, e não o egoísmo familiar. Certo? Então, vamos ver. Não é? E nós podemos, muitas vezes, quando a gente faz um trabalho, né, social, ou quando a gente sai para o nosso trabalho, levar os nossos filhos. Por que não levá-los para a casa espírita? Por que não levá-los para o trabalho social que nós fazemos? Vamos levá-los, vamos ensiná-los. Ensiná-los a uma evangelização, vamos levar uma cesta de alimentação para o próximo, vamos ensiná-lo a ver um sorriso onde antes havia uma lágrima. Por que não? Certo? Por que nós não fazemos isso? É tão importante na nossa vida fazer isso, levar sorrisos onde haviam lágrimas. E se nós levamos os nossos filhos, nós ensinamos a eles a no futuro fazer a mesma coisa. Certo? Então, vamos ver. Mas acontece que muitas vezes nós temos certas dificuldades, né, com a nossa vida. Achamos que nosso trabalho é mais importante que tudo, né? Voltamos àquela situação. E para aplacar a nossa culpa, o que nós fazemos? Damos a eles presentes, né? Presentes que eles gostam, claro que eles vão gostar, né? Claro que eles vão adorar os presentes que nós dermos. É para aplacar o quê? A nossa culpa. Nós nos sentimos culpados, então, se nós podemos, damos a eles presentes. Mas será que está certo isso? Nós deveríamos dar a ele o quê? Será que eles querem de verdade o nosso presente? Aí, quando a culpa fica muito difícil, quando a situação fica assim terrível, quando acontece alguma coisa muito estranha na família, coisas assim dificílimas, né? Nós damos um carro para quem pode dar, acha que está fazendo o máximo. Só que, gente, nós fazemos isso pensando fazer o melhor, tá? Eu conheci uma família, conheço até hoje, que um dia eles comentaram assim, né, comigo. Ah, meu filho estava muito deprimido, eu comprei um carro para ele ficou bonzinho. Aí eu escutei aquilo, eles não são espíritas, eles têm a religião que eles acreditam, então eles querem acreditar naquilo, são pessoas que não têm uma afinidade muito grande comigo. Fiquei quieta, mas os conheço até hoje e sei que os filhos dele têm crises todas as vezes de depressão, porque não é o carro. Naquele momento ele ficou feliz com o carro, não é? Mas não é o carro, não é a falta do carro que causa a depressão dele. Não, gente. O que os filhos querem, né? O que os filhos querem? Eles querem o nosso amor, eles querem o nosso carinho, eles querem a nossa atenção. E quando eles são pequenos, eles querem brincar conosco. Aí tá certo, vocês vão dizer, ah, Claudete, eu cheguei cansada do trabalho, ainda vou brincar com criança? Vai, brinca um pouquinho. Brinca com que você não precisa gastar muito do teu corpo, mas brinca. Porque nessa fase que eles estão, é que vocês conseguem ajudar a montar o caráter dele. Apesar de ele ser um espírito eterno, ele veio como criança para você ajudá-lo a crescer. E é nessa fase que você vai conseguir fazer isso. Quando eles são pequenos, quando eles vão crescendo um pouquinho, é quando você dá atenção, é quando você dá carinho, é quando você o ouve. Porque se você nunca ouvi-lo, ele vai parar de querer falar com você. Ele vai ouvir o colega, que muitas vezes está envolvido em coisas que nós não gostaríamos que nosso filho se envolvesse, certo? Não vamos aqui julgar ninguém, mas ele vai se envolver em situações que nós não queríamos para a nossa família. Nós não queremos para o nosso filho, nem para o filho de ninguém, mas acontece. E nós vemos muito em nossa sociedade acontecendo isso, certo? Então, o que nós devemos fazer? Devemos aproveitar o momento que nós estamos vivendo agora. Se eles são pequenos, vamos brincar, mesmo cansados. Se eles estão começando a crescer, vamos conversar, vamos ouvi-los, mas sem bronca, sem briga, porque eles não precisam de críticas. Críticas eles já vão ouvir a vida inteira de todo mundo. Eles precisam de palavras amigas.
Claro que se eles cometerem um erro, nós devemos sim dizer que eles estão errados, mas não castigá-los severamente, porque isso, na verdade, não vai ajudar em nada. Vamos conversar, vamos mostrar a ele o certo, vamos, como eu disse, vamos passar por um trabalho social, vamos levá-los para ajudar, escutar uma palavra amiga ou a nossa religião, não depende, né? Cada um tem a sua religião e todas elas que levam a Deus são boas, que ensinam o certo, ensinam o amor, ensinam a caridade, ensinam o perdão. Tudo isso é maravilhoso e é isso. Temos que aproveitar essa fase para fazer isso com os nossos filhos, certo? Senão, cada dia vai ficando mais difícil, porque os nossos filhos precisam adquirir o que conosco? Se eles podem conversar, se eles podem falar conosco, contar segredos que eles não contariam para ninguém. Ao invés de contar para o coleguinha, eles vão contar para nós. E nós podemos conversar com eles, dizer, olha, isso está certo ou isso está errado, mas falando com amor. O que eles vão adquirir conosco? Confiança, respeito, amizade e amor recíproco, porque a nós cabe a educação dos nossos filhos. Não a nossas babás, não a nossas avós, não a creche, tá certo? Apesar deles também poderem servir de veículo de educação, porque existem famílias, né, difíceis que a gente vê no mundo aí, que se não fosse um professor dizer para uma criança do erro, coitada da criança, estaria perdido. Mas quando a gente tem condição de ensinar, cabe a nós, porque Deus nos deu os nossos filhos para que nós pudéssemos educá-los, certo? Então, nós vamos querer fazer o quê? Nós vamos querer perder os nossos filhos para a distância, criar um distanciamento. Eles ficam com vergonha de falar conosco, eles não têm condição, eles preferem falar com os colegas. Nós vamos querer perder os nossos filhos para as drogas, para os vícios. Nós vamos querer perder os nossos filhos para o mundo que muitas vezes pode ser cruel e terrivelmente e ele não consiga superar e ele se perca completamente. Gente, desculpem, eu fiquei um pouco emocionada agora, mas eles são nossos filhos. Nós nunca, aconteça o que acontecer na vida deles, mesmo que tenhamos errado ou não, porque na verdade as escolhas são deles, são espíritos eternos. Nós temos que fazer a nossa parte, mas errando nós ou não errando, eles são os nossos filhos. Nós nunca, nunca, em nenhuma situação, devemos desistir dos nossos filhos. Vamos procurá-los, pegá-los aonde eles estiverem e vamos tentar fazer por eles o melhor que nós pudermos fazer na nossa vida até o fim dos nossos dias. Tá certo? Porque Deus nos confiou para que nós assim o fizéssemos. Jesus não morreu por nós na cruz? Então, por que nós não podemos fazer todo o sacrifício do mundo pelos nossos filhos? Nunca desistam deles. Estejam onde eles estiveram, fazendo o que estiverem fazendo. Vão lá, busquem seus filhos, peguem. Quem sabe vocês conseguem salvá-los. Quem sabe nós conseguimos resgatá-los, tirá-los daquela situação difícil da vida. Que coube a nós educar. E nós talvez fizemos a nossa parte. Mas a eles coube a escolha. Mas às vezes eles não souberam fazer a escolha certa. Mas eles são nossos filhos. Nós temos sim que ajudá-los. Desistir deles, jamais. Nós os amamos. Tá certo? Então, eu vou encerrar mais uma vez e vou pedir desculpa, porque eu vou passar 1 ou 2 minutinhos do tempo que eu quero ler novamente aqueles 2 parágrafos que eu li para vocês no começo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos situou a título precário. A nossa casa, que pode ser rica, pode ser pobre, seja como ela for, mas é uma casa em que pode existir amor, respeito, solidariedade, caridade, confiança.
não importa como ela seja, né? Antes da grande projeção social na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados com o que o mundo vai achar de nós. Se nós vamos ter sucesso, se nós vamos ser ótimos palestrantes ou não, e esquecemos de olhar para a nossa casa, que está precisando tanto de nós. Então, é a nossa casa, é o nosso lar, que é o mais essencial em nossa vida. Então, agora, nesse momento, vamos encerrar a nossa palestra com a nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela tarde de hoje, em que nós pudemos conversar com todos os nossos irmãos sobre a família, sobre como é importante o nosso lar, como é importante a nossa família e o que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos, para que mais tarde eles possam ajudar também a família deles e a tornar o nosso mundo um mundo melhor. Que Deus abençoe a todos aqui presentes, trazendo muita luz, muito amor, muito respeito, muita paz em seus lares. Que Deus os abençoe todos os dias de suas vidas. E que assim seja. Com a graça de Deus.